ouvir aí no fundo? Acho que não. Dá para ouvir aí no fundo? Dá? Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ser também. Quer descer? Acho que fica melhor. Glória a Deus. Podia ser o Eduardo, né? Não, ele podia ser ali, ó. Ele já não usa mais o microfone como prega. Glória a Deus, muito bom. Mas isso daqui, né, é um grande gancho. Porque se você parar para pensar, nós fomos pegos, de certa forma, desprevenidos. Porque se soubéssemos que não teríamos luz hoje, a gente tinha alugado um gerador, né? Tinha comprado aí uma caixa com bateria, tinha colocado umas lâmpadas de emergência, mas não, né? A gente compra porque faz 12, 13 anos que a gente está aqui. Eu me lembro de um dia que aconteceu isso, 12, 13 anos. E esse é o natural da vida, na verdade, né? A gente está sempre falando, pode acontecer, e nunca acontece. E Jesus também vai ser assim, né? A gente está sempre falando, Jesus vai voltar, e nunca acontece. Mas um dia ele vai acontecer. E aí a pergunta que fica para mim e para você hoje é: como Jesus vai nos encontrar? Como? Eu acho que você pode colocar no suporte da câmera de TV. Não sei, acho que fica ruim para eles verem, viu? Na verdade, que luz é ruim. Se não tiver para todo mundo, aqui, ó, joga no teto. Joga a luz no teto. Para mim tá bom aqui, mas o fato é, como Jesus vai encontrar a gente? Como Jesus vai te encontrar se nesse exato momento, ao invés de a luz tivesse acabado, fosse a trombeta que tivesse tocado? E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Romanos 12. Romanos é a carta que vai falando sobre a parte da nossa depravação, né? Do plano de salvação de Deus, da entrega de Jesus em nosso favor. E aí quando ele entra no capítulo 12, ele começa a dar a versão prática. Semana passada, retrasada, eu estava assistindo futebol americano, né? Eu gosto de futebol americano, estava assistindo futebol americano. E aí ganhou lá um time. E o que aquilo mudou na minha vida? Nada, né? Todo fim de ano tem campeonato brasileiro, aí um time é campeão. E o que isso muda na nossa vida? Zero. Então Paulo está dizendo aqui mais ou menos isso. Paulo está dizendo assim, ó, se você não tomar atitude na tua salvação, não adianta você ter falado, ó, sou salvo, pronto, acabou. Não faz diferença. Não faz diferença para mim e para você o Corinthians ter sido campeão, o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, o Vasco. Por quê? Porque a gente não faz parte daquele time. Nós não somos parte daquele time. Então a gente não ganhou o bônus que eles ganharam, a gente não ganhou o prêmio que eles ganharam, nós não fomos vistos pelos caras que contratam jogadores porque ganharam, nada. Simplesmente no outro dia a gente levantou para bagunçar com a nossa vida no trabalho ou para ser bagunçado. Não somente isso. E na verdade o que Paulo está falando aqui em Romanos é mais ou menos isso. Como é que o que você faz agora com a tua salvação, né? Um dia Davi estava num cerco terrível, e aí Deus vai lá e dá o livramento para ele, e ele é abençoado, e aí ele começa a glorificar você. Depois de pegar o Salmo 116, ele vai falando, ó, me cercaram, tentaram me pegar aqui, mas não teve jeito. E aí em tantas horas ele fala assim, ó, o que farei eu? O que farei eu por todos os benefícios que tem me dado? E a resposta dele foi, tomarei o cálice da salvação. Então eu quero meditar com vocês em Romanos, não sei se vocês vão conseguir ler aí, em Romanos 12, como é tomar esse cálice da salvação. E Paulo começa Romanos 12 dizendo assim, ó, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Assim, como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da vossa fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use desse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado, e o que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não seja vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com todos os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós. Ambicione as coisas altivas, mas não ambicione as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos orar então? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra maravilhosa, santa, rica, Deus, verdadeira, Pai. Senhor, palavra esta, Deus, que consegue separar, Senhor, a alma do Espírito, Deus, e alcançar os lugares mais profundos do coração humano. Pai, em nome de Jesus, eu peço então que o Senhor abençoe esta palavra ministrada hoje. Vem com o teu poder sobre as nossas vidas agora, Deus. Derrama sobre a minha vida, Senhor, unção, graça e ousadia, Senhor, que a tua palavra seja pregada conforme a tua vontade, que eu não fale de mim mesmo, que eu não fale das minhas experiências, que eu não fale da minha vontade, mas seja o Senhor operando neste lugar, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de passear em nossos corações, visitar a cada um, ó Deus, e trabalhar, Senhor, para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, Deus, a perfeita varonilidade de Cristo, Deus. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, Deus. Repreende agora toda obra do diabo, toda opressão de Satanás, toda ataque do maligno contra a tua igreja agora, em nome de Jesus, ó Deus. Resplandeça a tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, Paulo nos dá 4 formas que Deus vai nos encontrar. Como ele vai nos encontrar como indivíduos, como ele vai nos encontrar como igreja, como ele vai nos encontrar como cristão, como ele vai nos encontrar como peregrinos neste mundo, participantes deste mundo. E no verso 1, ele já começa nos dizendo o quê? Que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Ele já começa aqui a fazer uma separação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele olha e fala assim: ó, você agora não vai mais apresentar um bezerro para a morte, mas você mesmo já morreu e agora ressuscitou. E agora o seu corpo é um sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto nacional. Então, na verdade, o nosso culto somos nós. Por que aqui estamos prestando culto a Deus? Não é porque estamos cantando, ou porque alguém está pregando, ou porque teve um momento de oração. Mas o culto a Deus é a união dos nossos corpos, de todos nós juntos em unidade, formando o quê? A igreja de Cristo, a igreja imaculada dele, a igreja perfeita dele. Paulo então está falando que a primeira coisa que o cristão deve fazer
no momento, após a sua conversão, é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. E ele coloca esse ponto como sacrifício, porque ele mostra que não vai ser algo fácil. E ele fala em outras cartas que realmente não é fácil, que a nossa carne conspira todos os dias contra o nosso espírito, que não seria algo trivial, que não seria algo natural, que não seria algo que a gente faria fácil. Não é como um dom que você tem e você faz aquilo naturalmente. Às vezes, quando a pessoa é um artista, ele não se esforça para pintar um quadro, ele simplesmente pinta. Quando a pessoa tem um dom para cantar, ela não é difícil para ela cantar, ela simplesmente pinta. As coisas são naturais, porque ela tem um dom. Mas aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E no verso 2, ele fala que nós devemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como indivíduos, como pessoa, a gente começa entregando a vida como sacrifício para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a gente chega à conclusão aqui é que Deus não pode atuar na nossa vida sem que nós tenhamos mudado as nossas atitudes, sem que nós tenhamos decidido por apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. É a história do vaso. Deus não vai tomar água no copo sujo. Deus não vai usar a gente com a vida suja, com a vida sem condição. Então ele começa falando primeiro como indivíduo, porque se você como indivíduo não estiver pronto, você não está pronto como igreja. E ele continua falando aqui, porque a graça me é dada, pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não sabeis mais do que convém saber. O que Paulo está falando aqui, ele está falando, a partir do momento que você entregou o seu corpo como sacrifício e entendeu qual é a boa e perfeita vontade de Deus, viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Parece meio estranho, né? Você falar, mas é óbvio. Mas muitas pessoas não querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Ela quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida do Alexandre, da vida do Eduardo, da vida do Roberto. Ele olha para a vida da pessoa e fala, eu quero o que Deus fez para eles e não o que Deus tem para mim. Isso pode até servir para o dia que você se converteu, né? Porque às vezes as pessoas olham para nós e falam, pô, eu quero o que esse cara tem. Mas a partir do dia que a gente morreu para Cristo e ressuscitou, eu não quero mais o que vocês têm, eu quero o que Deus tem para mim. E nós devemos buscar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, como servos de Deus. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de cada um de nós? O que Deus espera do coletivo Igreja Cristã da Família Ana Franco? Porque aí no verso 5 ele vai continuar falando, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. Então a primeira coisa que ele fala aqui é o seguinte, a partir da hora que você entendeu que você é uma parte de um coletivo, e que esse coletivo, para funcionar, precisa estar conectado num todo, que está conectado num bem maior, num Deus maior e vivo, que é Jesus Cristo. Se nós não estivermos em Jesus, nós somos como uma árvore plantada na pedra. Não vai brotar, não vai dar fruto, não vai florescer, não vai nem crescer. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, a partir do ponto que você se compreendeu como indivíduo, a partir do momento que você sabe quem você é, sabe o plano de Deus para a tua vida, e sabe o que você tem que fazer, e ele fala no verso 3, só dando uma voltada aqui, que você tem que saber só o que convém saber, para você não ficar procurando aquilo que não é para você fazer. É como se ele falasse, André, não fica procurando o teclado ali, meu amigo, porque você não tem jeito desse negócio. Não fica procurando a guitarra. Deixa eu olhar aquele negócio do Renato ali, meu. Entendeu? Não tem jeito para mim, aquilo lá não tem jeito para mim. Então Deus está falando assim, André, não fica olhando
sofrer? Vocês principalmente. Porque eu até vou achar legal ficar mexendo no botão ali, mas imagina o som que vai sair dali. Então Paulo está falando isso, falando, você como igreja, para e começa a olhar para o que Deus tem para você. Que primeiramente você é um com Cristo. Você vê que Paulo coloca as coisas tudo no seu devido lugar. Ele fala, nós somos um com Cristo. Então não tem como ser um com a igreja se eu não for primeiramente um com Jesus. Não tem como eu ser um com vocês se eu não for um com Ele. Porque senão pode ser um clube, pode ser uma associação, pode ser uma junção, pode ser um instituto, pode ser qualquer coisa, pode ser uma fundação, mas nunca vai ser uma igreja. Se nós não formos um com Jesus, nós não somos igreja, nós somos um clube, nós somos o que você. Tem várias outras coisas que as pessoas se juntam. Eles nunca vão ser igreja. E aí ele fala, mas não adianta você ser só um com Jesus. Porque você faz parte do quê? De uma árvore. Então você tem que estar juntado num galho aí, porque você já viu o galho crescer cortado da árvore? Jesus dá o exemplo, né? Nós somos como galhos ali plantadinhos na videira, produzindo o fruto que Deus espera de nós. E aí ele vai falar isso no verso 6 e 8, até o 8, que ele vai falar, temos diferentes dons, cada um tem um presente de Deus entregue. É claro que sim, a parábola dos talentos, para um Deus deu 1, para outro Deus deu 5, para outro Deus deu 10. Um Deus deu 1 na parábola, 2 e 5. E ele falou, agora espero que ganhou 1, multiplique em 2. O que ganhou 2, multiplique em 5. O que ganhou 5, multiplicou em 10. Então Deus espera, Deus não olha e fala assim, ó, o que multiplicou em 10 é o top. Porque a palavra dele fala, a quem muito é dado, muito é requerido. Então não fique você ansioso por ter 10 talentos, mas fique animado em exercer o teu um talento com excelência. Porque ele vai falar aqui, ó, o que tem profecia, seja a medida da fé. Ele não fala que tem profecia, seja com dedicação no ensino. Ele fala, quem tem profecia, seja na medida da fé. Porque se você profetiza, você tem que profetizar daquilo que Deus fala. E haja com fé. Você não, profeta não é para ensinar, profeta é para profetizar. E aí ele continua, o que é ministério? Seja em ministrar. E se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Nós tivemos aqui uma aula, um curso muito bom. E aí você percebe as pessoas que têm vocação para o ensino, e as pessoas que estão ali batendo lata igual eu. Mas você via os professores ministrando na nossa vida algo que fluía, era natural, assim, sabe? Ele estava falando. Até foi ministrado aqui, né? Porque quando Jesus fala para os fariseus, ele não falava lá para todo mundo, o pessoal, o povo falar no Sermão do Monte. Ele não fala como os fariseus, porque ele fala como quem tem autoridade. Então, quando você pede para um professor ensinar, ele tem autoridade, porque ele é professor. Quando você fala para um profeta profetizar, ele profetiza com autoridade, porque ele é um profeta. E o que exorta, exorta com autoridade, porque ele tem um dom para exortar as pessoas. E o que reparte, faz com liberalidade. Olha o que ele está falando aqui, tem pessoas que são chamadas para repartir. Mas você está olhando para a pessoa e falando, mas esse cara faz o que na igreja? E você não sabe quantas pessoas comem por causa dele. Quantas pessoas pagaram suas contas por causa dele. Quantas pessoas não foram abençoadas por causa dele. Quantas vezes ele não repartiu do que ele tinha com essas pessoas. Porque a palavra de Deus nos ensina que o que a mão direita faz, a esquerda precisa saber. Logo, o que reparte, reparte. Não tem holofote em repartir. O que prega está aqui, ó, precisa de luz, né? Até no escuro precisa de luz ali, né? O cara
intercede não. O que ora não. A irmã da intercessão, a pessoa nem sabe quem é. Tem uma história da intercessão que eu gosto muito, e minha avó contava para mim. E minha avó é uma pessoa de oração. E ela fala que já aconteceu a história, certa vez estava no céu, e aí morreu a irmã da intercessão e morreu o pastor da igreja. E aí chegou lá no céu, e o pessoal mais antigo achava que casa no céu era casa mesmo. Chegou lá no céu e ela falava, tinha uma casa, André. E aí estava na rua, os dois, eles iam conversando, aí entrou na rua assim, olhou, viu uma mansão linda e viu uma casinha simples. O pastor já bateu o olho e falei, já se me deu minha casa, já se me deu da irmã do seu coração. Aí o pastor vai andando, papai vai entrando, o anjo falou, opa, peraí, não é tua casa não, tu é do lado. Ele, mas como assim? Ele fala, porque você só ficou de pé, porque a irmã de oração estava orando por você. Ela te manteve de pé. Então muitas vezes as pessoas estão mantendo a igreja de pé com seus joelhos dobrados. E ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Porque não é para saber. E ele fala assim, e quem preside, com cuidado, e o que exerce misericórdia, com alegria. Então nós somos chamados, nós temos dons, nós temos vocação. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos deixar Satanás enterrar o nosso talento. Não poucas vezes eu vejo pessoas com talentos maravilhosos deixando de exercer os seus talentos por um problema, uma dificuldade na vida. Você precisa ser mais teimoso que Satanás, porque ninguém é mais teimoso que Satanás. Porque ele já sabe o final dele e mesmo assim ele vai fazer o trabalho. Imagina se Deus olhar para você e falar, meu amigo, você vai para o inferno. Você vai fazer o quê? Você fala, vou largar tudo. Se Deus chegasse e decretasse para você e falar, meu amigo, você está falido. Você ia falar, não vou nem continuar essa empresa então. Não vou falir. Deus olha para Satanás, pega a Bíblia inteira, escreve e fala, o teu final é acabar, é aniquilar, já era para você. E ele continua fazendo o trabalho dele e faz sem cansar. E muitas vezes nós somos zero de teimoso. Ou como a Bíblia fala, perseverantes. Porque no primeiro eu sou dificuldade, não vou mais pregar. Eduardo, eu não vou pregar, porque está difícil lá no trabalho. Renato, não vou pregar, não vou cantar, porque está difícil no trabalho. A Dudó, não vou mais orar, porque eu não estou conseguindo vencer as minhas dificuldades. Estou usando exemplos de pessoas que passaram por dificuldades, que não desistiram, que não cederam, que não abriram a guarda. Falou, meu amigo, tá bom, se é detonado, é detonado. Se eu tiver que vir pregar aqui, na estica de terno e gravata, eu vou, mas se eu tiver um farrapo, eu também vou. É isso que Deus espera de nós, que nós pegamos o nosso talento e usamos ele, que a gente pega o cálice da salvação e toma de bolada. Meu amigo, eu vou tomar esse negócio, não. Qual que é o meu ministério? É ensino? Todo dia eu estou pronto para ensinar. Todo dia eu estou pronto para ensinar. Então muitas vezes eu vejo o ministério infantil que eu faço parte e vejo a pessoa, sabe o que é? Manda para Márcio, hoje eu não posso porque eu não sei qual é o motivo, irmão. Seja mais teimoso, seja mais perseverante, vai para frente, fala, eu não posso, mas eu vou. Eu estou ruim, mas eu vou. A única coisa que você não pode ver é se tiver tipo uma doença contagiosa, uma gripe, pega na hora ainda. Depois que já passou o tempo, vem para frente. E aí ele vai dar também, da mesma forma que Jesus tem que encontrar nós como indivíduos que entregou o corpo, como igreja, membro, unida, colada, conectado, ele vai falar como cristão mesmo. E no verso 9 ele vai falar assim, que o amor não seja fingido. Nós cristãos aprendemos uma forma de agir como igreja. A gente aprendeu o crentez. O crentez é Pai do Senhor, dá um abraço aqui, um sorrisinho na cara e fala mal do cara, fala mal da pessoa, fala mal do irmão, fala mal da igreja, fala mal. Que o amor não seja fingido, irmão, que seja real, que
você olha aqui, quando você estiver no louvor, você olha para o louvor e olha para as pessoas e fala, meus caras estão tentando. Quando você vê o pastor pregando, você fala, meu pastor está tentando. Quando você vê lá no ministério infantil alguma coisa difícil, pô, mas esses caras estão tentando. Nós aprendemos aqui que o ministério infantil, o culto infantil, não é culto. Ela falou uma coisa, é coisa que eu levantei a mão, porque eu vi um monte de gente falar assim, ô Márcio, eu não vou pregar, porque faz 2 domingos que eu não vou, e eu preciso receber. E ela falou uma coisa verdade, fala, mas peraí, professor, você vai lá para ministrar. Eu, quando eu prego, eu recebo primeiro. Todos nós aqui que ministramos falamos isso, eu sempre ouvi isso a mesma coisa. O pessoal do louvor, quando vai ministrar o louvor, ele recebe primeiro. O professor do culto infantil, quando vai ensinar, ele aprende primeiro. Glória a Deus. Não tem como você ensinar algo que você não aprendeu. Aí você vai falar, pô, eu não recebi? Você já recebeu antes. Hã? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então ele fala assim, ó, que o amor não seja fingido, mas amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. E olha, ele fala um versículo que eu gosto muito aqui, ó, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui se chama cosmovisão cristã. É como eu vejo o mundo. E é uma coisa que a gente está difícil de ensinar num tempo tão egoísta. Preferir-vos em honra uns aos outros. Meu amigo, tá na fila, meu irmão, vai você na frente. Se eu posso fazer por você, eu faço. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então você percebe como Paulo estrutura tudo aqui, porque ele fala primeiro como indivíduo, depois como igreja, e depois como cristão. Como você é como cristão? Como está o teu amor pela vida dos teus irmãos aí? Como está o teu amor pela vida dos crentes? Porque às vezes o cara acha que irmão é só que está aqui na área franca, mas ele tem um irmão que nem eu lá, tem um irmão lá em Álvares Florente, que é crente também não, mas aí com meu irmão eu não preciso me dar. Não, peraí, com meu pai. Como é que está teu amor com os cristãos? Como é que está teu amor com a vida das pessoas? Como é que está o amor fraternal aí, ó? Olha o que ele vai falar no 11, ó. Não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito. E ele fala no 13, vou pular o 12 aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Partilhar com os santos na sua necessidade e seguir a hospitalidade. Então ele está falando assim, ó, não seja vagaroso no cuidado. Para de esperar que alguém vai resolver o problema do irmão. Reinaldo, pastor Reinaldo está com dificuldade? Para de esperar, peraí, mas vai sair daí de algum lugar. Você pode, irmão, vai lá e faz. Vai lá e faz, Reinaldo. Eu estou aqui, ó. Se eu posso te abençoar, eu tenho que te abençoar. Não seja vagaroso, não retém, não demore. É isso que Paulo está falando. Não espera alguém chegar na frente lá e você logo fala, irmão, você precisa, toma. Se ele te trouxe uma necessidade e você pode ajudar, por que não? E eu glorifico a Deus para essa igreja aqui. Porque eu vejo muitas vezes alguém falar, meu, eu preciso de alguma coisa e aparece uma avalanche de... Eu lembro quando a Fran lá e o Ito vieram de São Luís, cara, que a gente mandou no grupo e falou, pessoal, precisamos de ajuda aí, porque o pessoal simples, humilde, não tem. Teve gente, irmão, que abriu a loja e falou, irmão, toma aqui, ó, pega aí, pega prato, pega talher, pega. Abriu a loja, falou, tá aqui, meu. Não é meu, é teu, pega aí, tudo que você precisar. Você tem ideia do que é isso, irmão? Isso é Jesus, isso é a nossa igreja, entendeu? Isso somos nós aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue, que a gente continue sendo um coração disposto a dar, e não ser vagaroso. E ele vai falar no verso 12, ó, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar na oração. Então ele está falando assim, você está esperando uma coisa, o que nós estamos esperando aqui? O dia que não vai ser a luz que vai apagar, mas a trombeta que vai tocar, né? Até esse dia chegar, a gente vai esperar como? Como diria um amigo meu, é crente batizado no limão. Irmão, esse cara não batizou nada, não. Batizou no suco de limão, né? Azedo. Não, né, irmão? Conhece, né? Tem uma par deles. E tem os batizados na pimenta, né? É a primeira pau, já sai. Não, irmão, seja batizado no leite condensado. Esse, né, que a pessoa fala, esse cara é gostoso.
paciente. Não faz igual o povo de Israel, não murmura, não pragueja, não reclama, não questiona, não xinga, irmão. Continua teu trabalho. A palavra de Deus fala, aquele que começou a boa obra fiel para completar até os dias de Cristo Jesus, ele vai terminar, irmão. Ele fala, porque não andeis ansiosos por coisa alguma, vê os lírios do campo, Salomão não se dedica igual a ele, Deus passa no céu, não falta de morar, não falta comida. Não se desespera, seja paciente. E só isso não, perseverar em oração. Então você fica aí alegre, aí esperando, então você está lá na tua dificuldade, na tua tribulação, no teu momento difícil. Alegre porque você vai para o céu, você fica esperando alegre. Fica paciente porque o atribulado vai vir para tentar ainda te... Não é porque é sempre assim, quando o bicho pega, vem sempre. Cara, assim, a vaga de Satanás é um negócio que... Cara, não, é o que eu estou falando, ele não para, velho. Ele já sabe que está derrubado e não para. E ele fala, perseverai na oração. Continua orando, irmão. Continua trabalhando, continua exercendo o teu ministério, continua cumprindo tua vocação e persevera. Persevera. Tipo a gente aqui, quem mais teimoso que a gente? Acabou o ar, acabou a luz, acabou tudo, mas não, bora. Nós vamos para prestar um culto, nós vamos terminar esse negócio. Glória a Deus. E por último, como peregrinos, como Jesus vai encontrar a gente como cidadãos do céu morando na terra? Como que Jesus vai encontrar a gente aqui? Como moradores dessa terra, não pertencentes mais a ela. Nós não somos mais cidadãos da terra, mas nós somos o quê? Peregrinos, né? Nós somos como um soldado brasileiro lutando uma guerra lá nos Estados Unidos, mas não somos americanos. Nós somos brasileiros, né? Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos manda Brasil, manda um monte de gente lá para a França, né? Mas eles não são franceses, são americanos. Nós não somos deste mundo, nós estamos nele. E como Jesus vai encontrar como moradores deste mundo? A primeira coisa que ele fala no verso 15 é: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Isso aqui na psicologia a gente aprende que é seja empático. A pessoa empática, sabe aquela... Eu sou empático com o olho, por exemplo. Se você chegar para mim e falar, meu olho está ardendo, eu já lacrimeja na hora. Na hora. Então com o olho eu sou empático. Mas existem pessoas que são empáticos com as outras, né? Quando a Márcia chega e conta um problema, a pessoa... que duro que é isso. Que difícil que é isso. Ou quando ela chega soltando rojão, o cara também se anima, fala, glória a Deus, acabou a vida. Isso é você ser empático. Ser empático é você se colocar na posição do outro. É você olhar com os olhos dele. É sentir com o tato dele. É respirar com o nariz dele. É ouvir com os ouvidos dele. É enxergar a ótica dele. Isso é ser empático. É você conseguir se posicionar na posição dele. Porque é muito fácil para mim, como engenheiro, falar para um cara que está lá 2 anos na reforma. Falar, olha, irmão, você não casa não reforma nunca? Mas o cara não sabe fazer obra, né? É muito fácil para o pastor Eduardo, que é professor de medicina, entendeu? Falar, às vezes, outro dia a gente estava numa reunião e ele usou um termo lá no negócio, eu tive que procurar, eu falei, ele não errou. Parecia uma palavra errada, eu falei, não errou a palavra, ele deve ter colocado o termo da medicina. Eu fui lá e era um termo de medicina mesmo. Solução de continuidade. Não foi alguma coisa de quando ela está contaminado, acho que alguma coisa assim. E eu não sei, eu falei, peraí, o que ele está querendo dizer? Tudo Google, né? Não era o Google. Mas você entendeu? Você tem que entender. Você pode perceber que o pastor Eduardo, por exemplo, quando tem uma coisa de saúde, o negócio fica grave na família inteira. Porque eles sabem o que é o problema de saúde, entendeu? Eu não sei se ele lembra, vou usar aqui agora a liberdade, mas uma vez ele teve um caroço aqui. Meu amigo, o desespero bateu. Faz uns 4 anos já esse caroço, né? Mas por quê? Porque ele é da medicina. Eu tenho uns 10 caroços aqui, eu fico brincando com a Jofilha, eu vou lá no R.R. Soares, né? Meu avô o pastor de caroço, dos caroços. A gente não sabe quem, então não se preocupa com nada, entendeu? Eu fui na Renata lá, a Renata olhando minhas pintinhas, tudo. E eu, uma pintinha a mais, uma pintinha a menos, faz diferença, mas para ela pode ser um câncer, né? Que ela não vai usar esse termo, é mais difícil.
para você, ele não tem Jesus. Ele não sabe a solução. Então, se você virar para o cara e falar assim, meu, Jesus vai resolver, o cara vai falar, meu amigo, isso daí é fácil falar. Vai dar tudo certo? Irmão, dá tudo certo para mim e para você, porque o nosso final é o que? É a glória, é o céu. Então, se alguém chegar com câncer, eu vou virar para mim e falar, André, vai dar tudo certo? Eu vou falar, vai mesmo, porque no final eu vou para o céu. Mesmo que eu morrer, eu estou no céu. Deu tudo certo. Agora, quando você chega com um cara que está no mundo e o cara está com câncer terminal, você vai falar, vai dar tudo certo? Você vai falar, vai dar tudo certo? Não tem como, né, irmão? Aí você vai fazer o quê? Você vai ser empático. Vai tentar sentar no lugar dele, vai tentar sofrer a dor dele, vai falar, vem aqui, irmão, deixa eu te falar um cara. Isso é ser empático, entendeu? Se preocupar com a pessoa. E ele continua falando, já estou terminando, e ele continua falando assim, ó, que nós não devemos o quê, ó? Não ambicionei coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Eclesiastes nessa hora fala que o excesso de conhecimento é enfado e cansaço. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, e coloca esse, é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Falar que o dinheiro é mal é a mesma coisa que falar que arma mata. Arma não mata, né? Outro dia eu vi até um carinha colocou um videozinho aí no YouTube e falou, mata, arma mata. O cara falou, mas ela não vai matar. Eu falei, então, tá vendo? Aquela coisa do desarmamento naquela briga, mas a arma mata mesmo. Quem mata é alguém que pega a arma e pá. Dinheiro não faz mal nenhum. Agora o amor ao dinheiro, o desejo ao dinheiro, a tua vida com o coração colocado no dinheiro, faz muito mal. E o que Paulo está falando? Não procure coisas altivas. Cara, não procure o luxo. Não estou falando que você não deve ter, pelo amor de Deus, irmãos. Mas ninguém aqui é franciscano. Ele está falando, não procure isso. Se Deus chegar e falar, tá, toma aqui, ó, pau. Você vai falar o quê? Você vai falar, não quero. Mas não procure isso, não busque isso, não viva para ter isso. Ele fala, viva simples. Procure as coisas simples da vida, irmão. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Quando você já é um indivíduo que tem seu corpo separado para Deus, quando você já é uma igreja que funciona, está conectado com Jesus, com as pessoas, quando você já é um cristão que ama o próximo, que vive uma vida como cristão, que as pessoas olham para você com paciência, com alegria, ele fala assim, agora não ambicione as coisas altivas. Eu brinquei outro dia com a moça que trabalha em casa, ela é crente também, e eu comecei a reformar. E aí no meio da reforma, aquela poeirada, aquela sujeirada, que eu nunca consegui fazer uma coisa simples, eu tenho um vício de complicar as coisas. E eu brinquei com ela e falei, eu usei aquele versículo, eu falei, ô dona Rose, Deus fez o homem bom, mas ele se colocou em muitas astúcias. E aquela mulher caiu na gargalhada porque ela entendeu a piada. O que eu tinha que fazer reforma no meu apartamento, irmão? Estava morando, estava bem. Para que você vai procurar a sarna, entendeu? Nós como cristãos fazemos isso. Quando está tudo bem, a gente vai reformar o apartamento. Pronto, calça está. Então a gente, quando está tudo bem, vai procurar alguma coisa. Vai procurar isso que a Bíblia está falando. Meu, está tudo bem? Fica aí. Guarda aí, ó. Fica de boa, porque uma hora você vai precisar. Guarda a tua energia para a hora que a coisa pegar. Não procure coisas altivas. E para terminar, ele fala assim, ó, a ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então ele está dizendo aqui, ó, não pague o mal por mal, mas procure as coisas honestas, irmãos. Vai atrás do que é honesto. Eu sempre falo isso, toda vez que alguém fala, pô, mas como é que você consegue estar na crise sem dinheiro? Eu falo, cara, seja honesto, porque no caminho da honestidade a concorrência é menor. Você tem muito menos gente honesta do que desonesta. Então a concorrência é menor. E é o que a palavra de Deus está falando. Eu estou falando aqui é conselho prático de um discípulo falando para nós. Depois você já entendeu todo o plano de salvação, não está dando um conselho prático. E ele fala, se possível, quando depender de você, tenha paz com todo mundo. Se possível, irmão, tenha paz com todo mundo. Fica você procurando briga com os outros.
querido, só pega o versículo e vai falar assim: agora eu achei que eu precisava falar com o cara. Dê lugar à ira. Mas não é a nossa ira, não, é a ira de Deus. Ele está falando: não se vingue, dê lugar à ira de Deus. Entendeu? Porque o que ele vai falar assim, ó: pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, dá lugar para a ira de Deus na vida do cara, meu. Deixa Deus ser a vingança, a justiça, não seja você. E aí ele continua: se o teu inimigo tiver fome, dá de beber, se tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, e fazendo isso, amontoados, fogo e brasa sobre a sua cabeça. E não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Esse é um pouquinho da nossa forma de viver. Isso é um pouquinho do que a gente está chamando muito de nós cristãos, da forma como enxerga o mundo. Eu não enxergo o mundo como o mundo enxerga. Não é olho por olho, dente por dente. Não é vingança, não é pago mal com mal. Não é ser acima das pessoas. Não é aquela pago para não entrar num boi, pago um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. O que deixa de depender de você. Tem a próxima de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus, porque santa é a tua palavra e linda, Deus, maravilhosa, Senhor. Deus, hoje pudemos aprender um pouquinho mais de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora que o Senhor abençoe as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes é difícil, ó Deus, eu sei que muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos. Eu sei que muitas vezes somos, ó Deus, cometidos por tribulações, momentos difíceis. Muitas vezes, Senhor, Satanás tem rondado a nossa vida, Pai. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor, se não temos vivido, Senhor, da maneira que o Senhor quer, ó Deus. Mas ajuda-nos, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é quem opera o querer e o efetuar em nós, ó Deus. Então, Senhor, coloca no nosso coração o desejo, e não só o desejo, Senhor, mas também cumpra, Deus, o efetuar, que nós consigamos, ó Deus, cumprir a tua vontade e apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, para entendermos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, da qual eu faço parte, Deus. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui, para que nós possamos, ó Deus, cumprir o teu chamado, conforme o teu querido. Obrigado pela tua palavra maravilhosa, Deus. Que nós possamos ter uma transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.